O segredo dos 53 bilhões. A barista e o engano, da BMW. O martelo da juíza estava prestes a cair, mas Matheus Valadares não conseguia apagar seu sorriso arrogante. Ele estava prestes a se livrar de sua esposa, uma mulher rato de biblioteca, com cheiro de caridade que ele havia chegado a desprezar. Ele zombara de seus sapatos gastos, seu café barato e sua completa falta de ambição. Em sua mente, Matheus estava trocando uma bicicleta velha enferrujada por uma Ferrari novinha em folha, sua nova namorada, Clara, da contabilidade. Ele ficaria com a cobertura, o carro, sua liberdade e esperava que sua esposa, Eva Ribeiro, saísse de mãos vazias. O que ele não sabia é que a juíza que presidia o tribunal não era apenas uma magistrada. Ela era a testamenteira de um testamento, e sua pobre esposa era, na verdade, o segredo de 53 bilhões de dólares e o cheiro de pobreza e a âncora. A cobertura cheirava a duas coisas. A colônia El de Imperialis de Matheus, que custava 200 euros o frasco, e ao alvejante barato com aroma de limão que Eva usava. Os dois aromas estavam em guerra. O resumo perfeito de seu casamento. Matheus Valadares parou em frente ao espelho do corredor, ajustando o nó de sua gravata de seda. Era uma Brioni, ou pelo menos, uma réplica muito convincente que ele havia comprado online. A aparência era tudo na Valadares Capital Investimentos. Não bastava ter sucesso. Você tinha que vesti-lo. Esses são meus abotoaduras? Ele explodiu, sem sequer olhar para Eva, que estava embalando seu almoço na pequena e abarrotada cozinha. Eva parou. Ela usava uma camiseta cinza simples e jeans desgastados. Seu cabelo loiro acinzentado estava preso em um rabo de cavalo prático. Estavam na sua cômoda, ela respondeu em voz baixa, bem onde eu os deixei. Eu estava planejando usá-los, Eva. Agora eles certamente cheiram a... O que quer que você tem aí? Matheus fez um gesto vago em direção à lancheira dela. É patê de atum. É patê de ovo, Matheus. E eu lavei minhas mãos. Ele zombou, virando-se para encará-la. A expressão em seu rosto era a que ele reservava apenas para ela. Pura e inalterada decepção. Patê de ovo, é claro. Você conhece a Clara da contabilidade. Ela traz sushi no almoço. Sushi de verdade, feito à mão, do Kinoshita. É o que pessoas bem-sucedidas comem? Eva fechou silenciosamente a tampa do Tupperware. Não podemos pagar esses luxos, Matheus. Conversamos sobre isso. Seu último pagamento do carro atrasou. Foi a coisa errada a dizer. O rosto de Matheus ficou vermelho, feio e profundo. Ele marchou para a cozinha, seu sapato polido batendo impacientemente no linóleo rachado. O pagamento do meu carro. Ele sibilou. Não atrasaria se minha esposa contribuísse com algo. Ah, se com algo? Quanto você ganhou no mês passado naquela cafeteria patética? R$ 400 em gorjetas? Bravo, Eva! Você mal cobriu nossa conta de água. É um trabalho, Matheus. É uma vergonha. Ele bateu sua maleta de couro na bancada. Estou tentando ser promovido a sócio. Estou fazendo contatos com homens que passam férias em Fernando de Noronha. E minha esposa cheira a grãos de café queimados e desespero. Você tem ideia de como isso me faz parecer? Todos me perguntam o que minha mulher faz. Ah, eu tenho que dizer, está em hospitalidade. Eu tenho que mentir só para salvar minha reputação. Você não tem que mentir, ela sussurrou, olhando para a bancada. Sim, eu tenho. O que devo dizer? Minha esposa é a barista do café Grão de Prata. Aquele com a placa quebrada na frente. Você não tem ambição, Eva. Você não tem família, nem contatos, nem dinheiro. Você veio para este casamento com 2 malas e um monte de dívidas estudantis que você nem conseguia pagar. Eu lhe dei uma vida. Você me deu uma vida, ela repetiu,
as palavras com gosto de cinza. Era o refrão favorito dele. Ele viu o brilho de desafio em seus olhos e decidiu esmagá-lo. Ele agarrou a mão esquerda dela, seu aperto desconfortavelmente forte. Olhe para isto. Este anel. Eu o coloquei no seu dedo. E o que você me deu? Nada. Você é pobre. Você pensa como pobre. Você age como pobre. Você é uma âncora e estou farto de me afogar. Ele soltou a mão dela, agarrou sua maleta e endireitou a gravata. Vou me atrasar. Não me espere acordado. E pelo amor de Deus, ventile este lugar. Cheira a pobreza. A porta bateu, deixando Eva sozinha no silêncio. Ela permaneceu imóvel por 1 minuto inteiro, o cheiro de alvejante e colônia cara lutando pela dominação. Finalmente, ela caminhou até a pequena e arranhada mesa, de cabeceira ao lado de sua cama. Ela abriu a gaveta e tirou um telefone celular, flip simples, antigo. Não o smartphone elegante que Mateus exigia que ela carregasse. É uma antiguidade, Eva. É humilhante. Mas era um telefone oculto. Ela discou um único número rápido. Uma voz de homem, clara e profissional, atendeu no primeiro toque. Ah, sim, Sr. Lázaro, disse Eva, sua voz não mais suave ou de rato de biblioteca, mas fria e clara como cristal. Sou eu. Está piorando. Ele mencionou a Clara novamente. Ele está presunçoso, o que significa que está prestes a fazer algo imprudente. Estamos prontos, senhorita Herrera, respondeu a voz. O prazo se mantém firme. A estipulação de fideicomisso de 5 anos expira às 23h59 de 23 de outubro. Em 1 segundo antes. Eu sei, disse Eva. Só estou cansada do patê de ovo, Arturo. Houve um momento de silêncio. Eu entendo, mas o testamento de seu pai foi explícito. A senhora tinha que viver esta vida em seus próprios termos, sem apoio externo. A senhora tinha que saber como era. A senhora tinha que encontrar alguém que amasse Eva Ribeiro. Uma pausa. A senhora simplesmente encontrou ele. Sim, eu encontrei. Ela olhou para o anel barato de 1 quilate em seu dedo. Um anel que Mateus reclamava constantemente por tê-lo endividado, embora ela soubesse que ele o havia comprado em uma liquidação. Ele está planejando me deixar. Eu sinto. Ele está apenas alinhando seus patos. Deixe-o, disse o Sr. Lázaro. Os arrogantes sempre constroem suas próprias forcas. Apenas... Aguente mais 2 semanas. Eva desligou e guardou o telefone. Ela olhou para o sanduíche de patê de ovo semi-pronto na bancada. Ela o pegou, caminhou até a lixeira e o jogou fora. Ela não estava com fome. Tundo. O tubarão jurídico e a dívida revelada. Os papéis do divórcio chegaram 1 semana depois, não através de um oficial de justiça, o que pelo menos lhe teria concedido um pingo de dignidade, mas do próprio Mateus. Ele jogou o envelope grosso de papel pardo na mesa da cozinha, enquanto ela lia um livro da biblioteca. Você está notificada, ele anunciou afrouxando a gravata. Ele estava tentando parecer sombrio, mas seus olhos brilhavam com a excitação de um predador. Os papéis do divórcio, Eva. Acabou. Eu simplesmente não posso continuar com isso. Estamos em caminhos diferentes. Eu estou em uma escada rolante e você nem está no prédio. Ela abriu o envelope. Suas mãos estavam firmes. Lá dentro, a petição era brutal. Ele alegava diferenças irreconciliáveis e exigia tudo. A cobertura que era alugada, mas ele queria posse exclusiva. O carro, a BMW de leasing, todos os móveis, que eram em sua maioria aglomerado barato, e ele solicitava explicitamente que nenhuma pensão alimentícia fosse concedida a ela, devido à curta duração do casamento e ao subemprego voluntário da ré. Helena Nascimento redigiu isso, observou Eva em voz calma.
As sobrancelhas de Mateus se arquearam. Você já ouviu falar dela? Ela é um tubarão, Mateus. A advogada de divórcio mais cara e sanguinária de São Paulo. Como você pode pagar os honorários dela? Meu bônus foi liberado. Ele mentiu, estufando o peito. Quando você é um vencedor, você contrata vencedores. Quero que isso seja feito de forma rápida e limpa. Minha advogada, Helena, já redigiu uma oferta de acordo. Está lá dentro. Eva encontrou o documento de 2 páginas. Era simples. Eva Ribeiro sairia com suas roupas pessoais. Quaisquer presentes que lhe foram dados antes do casamento, que era nada, e um pagamento único de R$ 5.000. Em troca, ela renunciaria a todas as futuras reivindicações sobre quaisquer ativos, rendas ou contas de aposentadoria de Mateus. R$ 5.000 para pagar 5 anos de sua vida. 5 anos de insultos, de ser chamada de inútil, de se encolher para alimentar o ego frágil dele. É uma oferta muito generosa, disse Mateus encostando-se na parede. Isso é... o quê? Mais do que você ganha em 3 meses. É o suficiente para pagar uma passagem de ônibus de volta para... seja lá de onde você veio. Alguma cidadezinha em Minas Gerais, não é? Eva dobrou lentamente o papel. Eu preciso de um advogado. Mateus soltou uma gargalhada alta e seca. Um advogado? Com o quê? Com seu orçamento de gorjetas de latte? Quem você vai contratar? Algum picareta do ponto de ônibus? Não seja estúpida, Eva. Aceite o acordo. É o melhor que você vai conseguir. Eu vou pensar sobre isso, ela disse. Pense rápido! Ele explodiu. A oferta só é válida por 48 horas. Depois disso, vamos para o tribunal. E eu te prometo que Helena garantirá que você saia com nada além de fiapos nos bolsos. Assine. Não! A palavra pairou no ar. Não, Mateus. Eu não serei intimidada. Vou conseguir minha própria representação legal. O rosto dele escureceu. Ótimo! Seja tola! Gaste suas pequenas economias em algum defensor público. Eu te vejo no tribunal. E quando você estiver sem teto, não venha chorar para mim. Mateus marchou furioso para o quarto e bateu a porta. Na manhã seguinte, Eva saiu da cobertura e pegou o metrô para uma parte da cidade que Mateus nunca visitaria. Era um distrito mais antigo, cheio de edifícios de tijolos e pequenas lojas familiares. Ela encontrou o escritório que procurava. Arturo Lázaro, Esmeralda, Testamentos e Fideicomissos. O escritório era modesto, subindo um lance de escadas empoeiradas. O homem em si, Arturo Lázaro, parecia mais um professor universitário do que um advogado. Ele usava um paletó de tweed amassado, tinha olhos gentis e sorridentes por trás de óculos de aro de arame e uma cabeça cheia de cabelo grisalho. Ele era, de fato, o ex-chefe de direito corporativo do Itaú BBA, um dos escritórios de advocacia mais poderosos do mundo, e o principal conselheiro do fideicomisso Reis Blackwood. Ele está me oferecendo R$ 5.000, disse Eva deslizando o papel sobre a mesa. Arturo leu. Um sorriso pequeno e seco tocou seus lábios. O Sr. Valadares realmente acredita que é o prêmio neste casamento. Ele contratou Helena Nascimento. Ah, sim, a senhorita Nascimento. Ela é só dentes e nenhuma substância. Será barulhenta, mas descuidada. Ela presumirá que a senhora é exatamente o que parece. Essa é a chave, disse Eva. Eu preciso que o senhor apresente uma resposta rejeitando a oferta, e eu preciso de uma data para o julgamento. Eu já verifiquei o calendário do Tribunal de Família, disse Arturo, puxando uma pasta. Está lotado, mas há uma vaga em 24 de outubro,
no tribunal da juíza Helena da Gama. Eva sorriu. Juíza da Gama, que conveniente. Pensei que a senhora apreciaria. A juíza da Gama foi, como a senhora sabe, a amiga mais antiga de seu pai e a testamenteira nomeada de seu testamento. Ela é a única pessoa, além de mim, que conhece os termos do fideicomisso e que a cláusula de anonimato de 5 anos expira no dia anterior. Então, em 24 de outubro, em seu tribunal, eu não serei mais Eva Ribeiro, a barista sem um tostão. A senhora será Leonora Herrera, herdeira única da fortuna Reyes Blackwood, avaliada, na abertura do mercado desta manhã, em aproximadamente 53 bilhões de dólares. Eva respirou fundo. Ótimo! Apresente a rejeição. Diga à senhorita Nascimento que haveremos no tribunal. Contraprocessaremos por uma divisão completa e justa de todos os bens conjugais. Quando Helena Nascimento recebeu a rejeição, ela ligou para Mateus imediatamente. Se ela está rejeitando os 5 mil, disse ela com aborrecimento em sua voz. Mateus ficou furioso. Então vamos esmagá-la. Ela contratou um advogado desconhecido, um velho fóssil chamado Lázaro. Ela está contraprocessando pela divisão total dos ativos. Isso é ridículo. Não se preocupe, Mateus. Vamos esgotar a conta bancária inexistente dela com o processo de divulgação. Quando chegarmos ao julgamento, ela estará implorando para aceitar os 5 mil reais. Ótimo, disse Mateus, desligando. Ele imediatamente enviou uma mensagem para Clara. Jantar no DOM esta noite. A âncora está tentando lutar. É adorável. 3 vezes. A deposição do desmascaramento. A depoimento ocorreu em uma sala de conferências estéril e sem janelas no escritório de Helena Nascimento. O escritório, Nascimento e Guimarães, era um palácio de vidro e aço projetado para intimidar. Mateus estava lá, parecendo presunçoso em um terno novo. Eva estava sentada na frente dele, em seu único e melhor blazer, encontrado em um brechó por R$ 40. Arturo Lázaro estava sentado ao lado dela, organizando calmamente seus papéis. Helena Nascimento caminhava pela sala, um predador sentindo cheiro de sangue. Que constinhata! Ela começou, sua voz cortante. Senhorita Ribeiro? É Ribeiro? Sem nome do meio? Nenhuma família? Meu nome é Eva Ribeiro, disse Eva calmamente. E onde a senhora trabalhava antes de seu casamento com meu cliente? Eu era estudante. Estudante? E o que a senhora estudou? Literatura inglesa. Ah! Nascimento sorriu, uma expressão reptiliana fina. Então, nenhuma habilidade comercial. E a senhora completou esta graduação? Não, eu fiquei sem dinheiro. Ficou sem dinheiro. Então, com o que exatamente a senhora veio para este casamento? Dívida estudantil e uma graduação inútil pela metade? Objeção, disse Lázaro em voz suave. O advogado está assediando e caracterizando. Anotado! Zombou Nascimento. Vamos falar sobre suas contribuições, senhorita Ribeiro. É verdade que no último ano civil, sua renda total declarada do café Grão de Prata foi de R$ 28.850, incluindo gorjetas? Sim, correto. E meu cliente, o Sr. Valadares, a renda dele foi... Eu acredito que... Foi 145 mil reais mais bônus, disse Eva. Ai, 145 mil reais, repetiu Nascimento, deixando o número pairar no ar. Então sua renda foi aproximadamente 19% da dele. Uma fração. No entanto, a senhora se beneficiou da cobertura que ele pagou, do carro que ele alugou, das férias que ele a levou, correto? Eu cozinhava todas as refeições, disse Eva. Eu limpava a cobertura. Eu gerenciava toda a logística doméstica. Quer dizer, fazia tarefas domésticas? Nascimento riu. A senhora está buscando compensação por tarefas domésticas? Não estamos nos anos 50, senhorita Ribeiro. Meu cliente não estava pagando uma empregada. Ele estava pagando por uma vida que não podia pagar.
disse Eva, seu olhar firme. Mateus encolheu. Nascimento viu. E o que a senhora quer dizer com isso? Nascimento explodiu. Quero dizer, continuou Eva, que as despesas do Sr. Valadares excediam consistentemente sua renda. O leasing da BMW, os jantares no Deoime e Fasano, os ternos, os relógios, tudo estava financiado. Ele atualmente tem mais de R$80 mil em dívidas de cartão de crédito de alto juro e o aluguel da cobertura está atrasado em 2 meses. A sala ficou em um silêncio sepulcral. O rosto de Mateus mudou de presunçoso para branco como um lençol. Como? Como você sabia? Ele gaguejou. Eu pegava o correio, Mateus. Eu pagava as contas. Ou pelo menos tentava. Você tirou minha conta conjunta no ano passado. Mas os avisos de inadimplência e execução hipotecária continuavam chegando na cobertura. Eu apenas os guardei. Lázaro deslizou uma pequena pilha de envelopes não abertos com o selo vermelho de urgência em direção a Nascimento. Os olhos dela se arregalaram. Isto não estava no arquivo de seu cliente. Isto é inadmissível, né? Ela bradou. É pré-documental, senhora Nascimento, disse Lázaro gentilmente. E se refere diretamente aos bens conjugais que a senhora tanto deseja proteger. Parece que o único ativo significativo aqui é a dívida. Qual? Ele acrescentou. Minha cliente não está disposta a dividir. Nascimento, desestabilizada, pediu um recesso de 10 minutos. Ela arrastou Mateus para o corredor. Eva podia ouvir a voz elevada dele. Ela é uma mentirosa. Ela está inventando. Quando eles voltaram, o comportamento de Nascimento estava ainda mais hostil. Então, a senhora não tem dinheiro, não tem família, não tem ativos. Seu marido está endividado. O que exatamente a senhora espera obter deste divórcio, senhora Ribeiro? Tirar sangue de uma pedra? Eu busco o que é justo, disse Eva. Justo, zombou Nascimento. A senhora levará os R$5 mil e agradecerá por isso. A depoimento terminou. Enquanto eles se recolhiam, Mateus bloqueou o caminho de Eva. Você se acha esperta, não é? Ele ferveu. Você acha que revelar meu problema temporário de liquidez te ajuda? Você acabou de destruir qualquer chance de conseguir um centavo. Você é uma víbora, Eva. Uma víbora pobre e patética. Ele saiu furioso. Eva e Lázaro desceram no elevador em silêncio. Ele está assustado, observou Lázaro. E Nascimento também. Eles presumiram que a senhora seria um alvo fácil. Agora eles serão ainda mais agressivos. Eu sei, disse Eva. Ele fará algo para me machucar. Axé, o despejo da âncora. A previsão dela se concretizou 2 dias depois. Ela voltou para a cobertura e encontrou a porta da frente aberta. Mateus deveria estar no trabalho. Quando ela entrou, seu coração parou. Mateus estava lá, mas ele não estava sozinho. Clara, a mulher da contabilidade, estava com ele. Eles estavam bebendo vinho nas taças boas, aquelas que Eva havia comprado. Clara estava elegante, loira, e usava um vestido de seda vermelha, que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Eva. Ah, disse Clara, com um sorriso zombeteiro nos lábios. Ela ainda está aqui. Mateus, querido, pensei que você tivesse dito que a praga estava sendo fumigada. Eva, disse Mateus, sem sequer se dar ao trabalho de parecer envergonhado. Clara e eu estamos apenas organizando algumas coisas, já que você vai se mudar em breve. Clara se afastou para o quarto, sua taça de vinho balançando. Deus, este lugar é marrom. Teremos que refazer tudo. Ela parou na mesa de cabeceira de Eva. Sobre ela havia uma pequena e simples caixa de madeira. Era sem adornos, de cerejeira escura e parecia antiga. O que é isto?
seu baú dos sonhos. Clara riu, estendendo a mão para pegá-la. Não toque nisso, disse Eva, sua voz descendo para um tom mortalmente baixo. Oh, que lutadora, disse Clara. Ela pegou a caixa e acidentalmente espirrou seu vinho tinto sobre ela. Ups, que desastrada eu sou. Bem, é apenas lixo de qualquer maneira, não é? Algo em Eva se partiu. Ela atravessou a sala em 2 passos e arrancou a caixa da mão de Clara. Ela empurrou a outra mulher para trás, com força. Eu disse para você não tocar. Clara cambaleou, fingindo choque. Mateus, ela me empurrou. Sua esposa louca, a ralé pobre, me agrediu. Mateus agarrou o braço de Eva. Que diabos há de errado com você? É uma caixa estúpida. Clara é nossa convidada. Tire-a da minha casa, disse Eva, seus olhos acesos. É sua casa? Mateus a empurrou de volta. Esta é minha casa e você está fora. Eu vou trocar as fechaduras. Pegue suas tralhas e vá embora. Bom, Eva pegou uma bolsa de lona do armário, enfiou algumas mudas de roupa e limpou cuidadosamente o vinho da caixa de madeira, colocando-a dentro da bolsa. Protegendo seus tesouros? Zombou Mateus. O que há aí, Eva? Sua coleção de tampinhas de garrafa? Seu esconderijo secreto de gorjetas? Eva fechou o zíper da bolsa. Ela caminhou até a porta e parou, olhando para Mateus e Clara. Clara já estava aninhada nos braços de Mateus, parecendo triunfante. Você está cometendo um erro terrível, Mateus, disse Eva. Não, ele replicou beijando a testa de Clara. Estou corrigindo um. Eva saiu. Ela não foi para a casa de uma amiga. Ela não tinha amigos. A aprovação de seu pai exigia isolamento total. Ela foi para um motel barato ao lado da rodovia, do tipo que cobra por semana. O motel Estrela. Ela se sentou na cama irregular e abriu a caixa de madeira. Dentro havia uma única fotografia gasta de um homem com olhos gentis e um sorriso largo, seu braço em volta de uma Eva adolescente em um veleiro. E atrás da foto, uma simples, pesada e antiga chave de aço. Ela ligou para Lázaro. Ele me expulsou. Ele está com a outra mulher. Estou no motel Estrela. A senhora está bem, senhorita Herrera? Estarei, ela disse com a mão fechada em torno da chave. A audiência judicial é em 5 dias. 24 de outubro. É hora de parar de ser Eva Ribeiro. Vê! O despertar da rainha. Os 5 dias que antecederam o julgamento foram um estudo de contrastes. Mateus Valadares vivia em um estado de triunfo maníaco. Com Eva fora, Clara praticamente se mudou. Eles saíam todas as noites, aumentando ainda mais seus cartões de crédito. Ele estava celebrando sua liberdade. Ele entraria no tribunal. Sua advogada de alto poder afastaria o picareta de Eva. A oferta de R$5.000 seria aplicada e ele estaria livre. Ela está blefando, ele disse a Clara enquanto tomavam champanhe no coque. Ela não tem nada. Está apenas tentando me assustar para que eu ofereça mais. Mas eu não darei àquela sanguessuga mais 1 centavo. Ela provavelmente está em algum abrigo para mulheres agora. É onde ela pertence. Você, meu amor, pertence bem aqui. Helena Nascimento, enquanto isso, preparava-se para uma execução rápida. Ela havia apresentado uma moção para rejeitar a contrapetição de Eva, citando uma total falta de evidências de quaisquer bens conjugais. Ela tinha testemunhas de caráter, colegas de Mateus, prontas para testemunhar que Eva era reclusa, estranha e sem ambição. Ela afiou suas garras, pronta para destruir Eva no banco das testemunhas. Em 23 de outubro, o dia antes da audiência, Mateus acordou cheio de energia. Ele passou a melhor camisa, lustrou seus melhores sapatos de couro regenerado. Ele enviou a Eva uma última mensagem de texto. Última chance.
Aceite os 5K ou você sairá com menos do que nada. É sua escolha. Ela não respondeu. Teimosa até o fim, ele resmungou e foi trabalhar assobiando. Eva Ribeiro acordou às 5 no Motel Estrela. O quarto cheirava a fumaça velha e limpador industrial. Ela tomou banho, vestiu seu uniforme familiar de jeans e camiseta e arrumou sua bolsa de lona. Ela deixou a chave na mesa e saiu. Mas ela não pegou um ônibus. Um sedã preto e sem marca, um Audi A8 de último modelo, esperava por ela na esquina. Arturo Lázaro estava no banco de trás. Ele assentiu quando ela entrou. Bom dia, senhorita Herrera. A senhora está pronta? Mais do que isso, ela respondeu. Eles não dirigiram para seu escritório empoeirado. Eles dirigiram para o distrito financeiro da cidade. Eles entraram em uma garagem subterrânea, privada, sob uma imponente torre de vidro preto, a sede do Itaú BBA. Lázaro a conduziu a um elevador privado. Ele exigiu seu cartão de acesso e um scanner de impressão digital. O elevador se abriu diretamente para um deslumbrante escritório de canto no 60º andar, com uma vista de 180 graus de São Paulo. O antigo escritório de seu pai, disse Lázaro, nós o mantivemos para a senhora. Estava a anos-luz da cozinha apertada e do balcão de linóleo que ela havia compartilhado com Mateus. Lá dentro esperava uma equipe de pessoas. Uma mulher de aparência austera com uma fita métrica, um alfaiate da Savile Row, um homem com uma maleta de couro, o chefe de segurança da Hayes Blackwood Corporation e mais 2 sócios do escritório de advocacia. Leonora, disse um dos advogados, um homem chamado Mendes, curvando ligeiramente a cabeça. É maravilhoso finalmente conhecê-la. Pelas próximas 8 horas, Eva Ribeiro foi apagada. Ela foi informada sobre o estado financeiro da corporação. Ela recebeu os protocolos de segurança. Seu novo telefone foi ativado. Seus novos cartões de crédito ilimitados foram emitidos. O alfaiate tirou suas medidas para 3 ternos de poder sob medida, um dos quais, em lã azul marinho escura, estaria pronto para ela usar amanhã. Às 4 da tarde, ela se sentou na enorme mesa de mogno. Uma pilha de documentos foi colocada diante dela. São 16/1 de 23 de outubro, disse Lázaro, sua voz formal. O prazo probatório de 5 anos do fideicomisso Hayes Blackwood, conforme estipulado pela última vontade e testamento de Alistair Hayes, expirará em pouco menos de 8 horas. Estes documentos são a transferência final da testamenteira, juíza Helena da Gama, para a senhora. Com sua assinatura, a senhora assume o controle total e incondicional do fideicomisso e de todos os seus ativos. Eva pegou a caneta. Sua mão estava firme. Ela assinou Leonora Herrera, uma assinatura que ela não usava há 5 anos. Está feito, disse Lázaro com um sorriso raro em seu rosto. Bem-vinda de volta, senhorita Herrera. Eva se levantou e caminhou até a janela. A cidade parecia diferente daqui. Ela podia ver o prédio onde a Valadares Capital Investimentos estava localizada. Ela podia ver o quarteirão onde ficava sua cobertura barata. Né, senhor Lázaro? Ela disse, sua voz agora ressoando com uma autoridade que havia sido reprimida por meia década. Por favor, peça para que a divulgação de ativos seja atualizada. Quero que o portfólio completo, até o último centavo, seja apresentado à escrivã da juíza da Gama logo pela manhã. Já está preparado? Ele disse. Bom, ela acrescentou. Por favor, envie uma equipe de segurança para a cobertura na Avenida Paulista, aquela que meu pai manteve. Eu vou me mudar esta noite. Eu gostaria que as fechaduras fossem trocadas. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou a velha caixa de madeira. Ela tirou a pesada chave de aço.
Mateus sempre pensou que esta era para um depósito de lixo velho da minha família pobre. Ele nunca percebeu que era a chave para o elevador privado. Era feito, disse Lázaro. Passo na minha deixa. Sim, será? Ele se virou da janela. A transformação estava completa. A barista rato de biblioteca se fora. Em seu lugar estava uma herdeira bilionária, e ela estava pronta para o julgamento. C. O preço da arrogância. Na manhã seguinte, o Tribunal de Família, Divisão B, estava agitado. Era uma sala padrão, sem janelas, mas hoje parecia carregada. Mateus chegou cedo, ladeado por Helena Nascimento. Ele usava sua gravata vermelha de poder. Ele parecia confiante, descansado e pronto para a vitória. Ele vasculhou a galeria e seu sorriso arrogante se alargou quando viu Clara deslizar para a última fileira, dando-lhe um aceno sutil. Isso será rápido. Nascimento sussurrou para ele, sua maleta batendo. Estaremos fora daqui às 10h30. 9 horas da manhã. As portas se abriram. Arturo Lázaro entrou carregando sua mesma pasta de couro amassada. Mateus bufou. Olhe para ele, provavelmente veio de ônibus. Então Eva entrou e o sorriso arrogante de Mateus vacilou. Não era apenas que ela usava um terno. Era um terno que Mateus, um conhecedor de falsificações, soube instantaneamente que era real. Era um terno bespoke azul marinho de alfaiataria. Caía perfeitamente, suas linhas afiadas e austerais. Seu cabelo não estava em um rabo de cavalo. Estava em um coque profissional e elegante. Ela usava brincos de pérolas simples e sapatos de salto baixo de couro preto que clicavam com um som caro e autoritário no chão de ladrilho. Ela não parecia Eva Ribeiro, ela parecia formidável. Mas que diabos? Mateus murmurou. Ela alugou isso? Silêncio! Sibilou Nascimento, seus próprios olhos se estreitando. É apenas uma tática de medo, um terno barato de loja de departamento. Eva e Lázaro sentaram-se. Ela não olhou para Mateus, ela não olhou para Clara. Ela olhou diretamente para o banco da juíza. Todos de pé. A juíza Helena da Gama entrou. Ela era uma mulher mais velha, talvez na casa dos 60, com uma inteligência perspicaz em seus olhos e um ar de autoridade sem rodeios. Ela se sentou, ajeitou sua toga e revisou o arquivo do caso. Caso 2025, Valadares contra Ribeiro, uma petição de divórcio. Senhorita Nascimento, a senhora representa o peticionário, senhor Valadares. Senhor Lázaro, a senhora representa a ré, senhorita Ribeiro. Mateus, é claro. Sim, meritíssima, eles responderam. Eu vejo uma oferta de acordo de R$5.000, que foi rejeitada, e uma moção para indeferir a contrapetição. Senhorita Nascimento, por favor, comece. Helena Nascimento levantou-se, sua voz ressoando com uma confiança fabricada. Meritíssima, este é um caso simples e direto. Meu cliente, Sr. Valadares, é o único provedor deste casamento. A ré, senhorita Ribeiro, não contribuiu com nada para esta união. Sem ativos, sem família, sem renda significativa. Ela era, para todos os efeitos, uma dependente. Ela continuou por 10 minutos, pintando Eva como uma parasita. Uma mulher voluntariamente subempregada, que agora estava tentando extorquir seu marido trabalhador. A oferta de R$5.000 do meu cliente é mais do que generosa. É caridade. Pedimos ao tribunal que aplique o acordo, conceda o divórcio e indefira a contrapetição frívola da ré. A juíza da Gama ouviu pacientemente. Obrigado, senhorita. Senhorita Nascimento. Senhor Lázaro. Sua resposta. Arturo Lázaro levantou-se. Ele parecia ter se transformado. A postura de professor se fora, substituída pela postura ereta de um sócio principal. Meritíssima, nós rejeitamos o acordo e concordamos com a senhorita Nascimento em um ponto.
Este é um caso simples. Trata-se de uma divisão justa dos bens conjugais. Que bens? Zombou Nascimento. A dívida do cartão de crédito? Senhor Lázaro, interrompeu a juíza da Gama. Este tribunal recebeu uma apresentação de seu escritório às 8h01 desta manhã. Uma declaração de ativos conjugais emendada. Devo dizer, em 20 anos no banco, eu nunca vi nada parecido. Mateus se agitou. O quê? Que ativo? Nascimento parecia confusa. Meritíssima, nós não recebemos isso. Uma cópia está sendo fornecida à senhora agora, disse Lázaro. Enquanto um secretário entregava a Nascimento um documento grosso em espiral, Nascimento o abriu. Mateus se inclinou para olhar. A primeira página era um resumo. Tinha o nome de Eva e uma lista de ativos. Conta fiduciária de clientes Itaú BBA. Fulton Shuttle, 150 mil. Fundo de títulos municipais. Vanguard, 88.200. Ativos imobiliários nacionais, 4,2B. Ativos imobiliários internacionais, 2,9B. Títulos e ações. Reis Blackwood, logística, 46.881B. O cérebro de Mateus não conseguia processar os números. B. É um B. É um erro de digitação. Deve ser um erro de digitação. Diga a eles, Eva, isso é loucura. Nascimento estava em silêncio. Seu rosto, geralmente bronzeado e saudável, havia ficado da cor de gesso. Ela estava folheando as páginas. Suas mãos tremiam visivelmente. Meritíssima, gaguejou Nascimento. Isto é ultrajante. É uma fantasia. É perjúrio. A esposa do meu cliente é uma barista. Ela ganha 28 mil reais por ano. Este documento alega que ela vale 50 bilhões de dólares. Todo o tribunal, incluindo Clara nos fundos, ofegou. Mateus começou a rir, um som agudo e nervoso. 50 bilhões? Eva, essa é boa. Você pirou. A juíza da Gama tirou os óculos e os pousou. Seu olhar era glacial. Sr. Valadares, sugiro que pare de rir. Este tribunal leva o perjúrio muito a sério, razão pela qual devo informá-lo que este documento não é perjúrio. Mateus parou. O Sr. Lázaro, continuou a juíza, o nome neste arquivo é Leonora Herrera. Devo presumir que sua cliente, Eva Ribeiro, é de fato Leonora Herrera. Ela é meritíssima, disse Lázaro. Ela tem vivido sob um nome assumido pelos últimos 5 anos como estipulação do testamento de seu pai. A juíza da Gama assentiu. Como eu bem sei. O sangue de Mateus gelou. O quê? O que a senhora quer dizer com a senhora bem sabe? A juíza da Gama olhou diretamente para Mateus. Sua voz era fria. Sr. Valadares, sua esposa é, de fato, Leonora Herrera, a única herdeira sobrevivente de Alistair Hayes, fundador e CEO da corporação global Hayes Blackwood. E eu sou a juíza Helena da Gama, ex-sócia legal de Alistair Hayes. E até às 23h59 de ontem à noite, a testamenteira principal de seu testamento e do fideicomisso Hayes Blackwood. O silêncio na sala era absoluto. Estava tão quieto que o baque surdo do arquivo de Helena Nascimento, deslizando de seus dedos sobre a mesa, foi audível. Mateus Valadares estava paralisado. Sua mente era uma colisão em alta velocidade de pensamentos conflitantes. Hayes Blackwood, a gigante da logística, os caminhões azuis e prateados, os contêineres de transporte. Alistair Hayes, o bilionário recluso que morreu há 5 anos. Ele olhou para Eva, não sua Eva rato de biblioteca e pobre, mas esta pessoa em um terno que custava mais que o carro dele. Ah, não, ele sussurrou. Não, é mentira, é um truque. Não é truque algum, Sr. Valadares, disse a juíza da Gama, sua paciência claramente esgotada. Há 5 anos, Alistair Hayes faleceu.
Seu testamento continha uma cláusula de caráter único. Sua filha Leonora, a quem ele deixou toda a sua fortuna de 50 bilhões de dólares, deveria ser protegida da mesma coisa que ele desprezava: os caçadores de fortunas. Homens, Sr. Valadares, exatamente como o senhor. O olhar de Eva finalmente encontrou o de Mateus. Não era triste, não era de raiva, era analítico, como o de uma cientista estudando um inseto. Não, o testamento estipulava, continuou a juíza da Gama, que Leonora tinha que desaparecer, viver por 5 anos sob um nome assumido, sem acesso à riqueza de sua família. Ela tinha que manter um emprego, viver com menos de 40 mil dólares por ano e construir uma vida própria. Isso era para garantir que ela entendesse o valor do trabalho duro e pudesse identificar o caráter genuíno. O período de 5 anos expirou ontem, 23 de outubro. À meia-noite, ela é legalmente reconhecida como Leonora E. Herrera, e os ativos do fideicomisso, agora totalizando 53 bilhões e 400 milhões de dólares, são dela. Mateus estava hiperventilando. Os números eram grandes demais. 53 bilhões. Então, um novo pensamento, um pensamento glorioso e salvador, o atingiu. Foi tão poderoso que ele se levantou. Bens conjugais, ele disse em voz rouca. Helena Nascimento, vendo sua oportunidade, levantou-se. O tubarão estava de volta. Meritíssima, meritíssima, ele está certo. Isto é inacreditável, mas a lei é a lei. Juíza da Gama, quando ela adquiriu esses ativos, a senhora acabou de dizer que ela os adquiriu ontem à noite. Eles estavam casados ontem à noite. Eles ainda estão casados hoje. Isso não é uma herança, é um desembolso de fideicomisso. Esses ativos foram adquiridos durante o casamento. Eles são propriedade da comunidade conjugal. Mateus estava sorrindo agora, com um olhar selvagem e enlouquecido em seus olhos. Isso mesmo, eu sou o marido dela. Eu levo metade. 26 bilhões de dólares. Ele apontou para Eva. Você pensou que poderia me enganar. Você pensou que poderia esconder isso. Eu tenho direito à metade de tudo. Somos ricos, Eva. Somos ricos. Eu te perdoo. Clara, nos fundos, também estava de pé. Seu rosto uma máscara de alegria gananciosa. Ela já estava gastando sua parte. A juíza da Gama olhou quase com simpatia para Helena Nascimento. Um esforço valente, senhorita Nascimento. Seu argumento em relação aos bens conjugais é, à primeira vista, correto. Os ativos foram transferidos para o controle da senhorita Herrera, enquanto ela estava legalmente casada. Sim, gritou Mateus. No entanto, a juíza da Gama se dirigiu a Arturo Lázaro. Senhor Lázaro, o senhor tem algo a acrescentar? Sim, meritíssima, disse Lázaro. Ele enfiou a mão em sua pasta amassada e puxou um único documento encadernado em couro. A senhorita Ribeiro, ou melhor, a senhorita Herrera, antecipou este entusiasmo do senhor Valadares. É por isso que fomos tão específicos com a data do julgamento. Tivemos que esperar que o fideicomisso amadurecesse para que a verdadeira natureza do Sr. Valadares fosse revelada quando ele pensasse que tinha todas as cartas. O que é isso? Exigiu Nascimento. Que papel é esse? Este, disse Lázaro, é um acordo pós-nupcial assinado pelo Sr. Mateus Valadares há 3 anos. O sorriso de Mateus desapareceu. Eu nunca assinei um pós-nupcial. Eu jamais faria isso. Mas o senhor assinou, Sr. Valadares, disse Lázaro, sua voz suave cortando a atenção. O senhor se lembra, 3 anos atrás, quando estava desesperado para alugar aquela BMW Série 5? Seu crédito estava, como de costume, insuficiente. Foi negado. Mateus se lembrou. A humilhação.
E então, continuou Lázaro, Eva recebeu inesperadamente uma pequena herança de 50 mil reais de uma tia distante em Minas Gerais que havia falecido. O senhor se lembra disso? Sim, disse Mateus. Sua tia conseguiu 50 mil. Não havia tia, Sr. Valadares. Aquilo foi um pequeno desembolso de emergência do fideicomisso autorizado pela juíza da Gama. Foi um teste. E o senhor falhou. Lázaro colocou o documento no projetor de teto. Os advogados da tia, meu escritório, exigiram que o senhor assinasse este documento antes que os 50 mil reais pudessem ser liberados para a conta conjunta de vocês. Uma formalidade nós chamamos para proteger a pequena herança familiar de quaisquer futuras reivindicações. Lá estava na assinatura de Mateus clara como o dia. Você estava tão ansioso para conseguir aqueles 50 mil reais para o pagamento inicial do seu carro? Disse Eva, falando pela primeira vez, sua voz como uma lâmina de aço. Você o assinou sem sequer ler, Lázaro. Ele apontou para uma cláusula específica, parágrafo 4, seção B. Em troca da soma de 50 mil reais, Mateus Valadares, por meio deste, renuncia a todas e quaisquer reivindicações, atuais e futuras, sobre qualquer herança, fundos fiduciários ou outros desembolsos financeiros relacionados à família, recebidos por Eva Ribeiro, independentemente de quando forem recebidos ou se forem adquiridos durante o casamento. A sala ficou em silêncio novamente. Você... sussurrou Mateus. Você me enganou? Não, disse Eva, levantando-se para encará-lo. Você se enganou. Você estava tão cego por sua própria ganância, tão ansioso para conseguir uns míseros 50 mil, que renunciou ao seu direito a 53 bilhões. Você vendeu todo o seu futuro por um carro que não podia pagar. Mateus olhou para a juíza. Meritíssima, isto não é justo. Isso é fraude. O martelo da juíza da Gama bateu, o som ecoando como um tiro. Não é fraude, Sr. Valadares. É um contrato legalmente vinculante que o senhor assinou por sua própria vontade em troca de consideração. É talvez a assinatura mais cara da história da humanidade. O acordo pós-nupcial é válido. Os ativos de Leonora Herrera são ativos dela e só dela. As pernas de Mateus cederam. Ele desabou em sua cadeira. Ele estava tremendo. Ele não ganha nada, sussurrou Helena Nascimento, sua própria carreira passando diante de seus olhos. Ele não ganha nada, confirmou a juíza da Gama. E então Mateus Valadares fez a única coisa que pôde. Ele soltou um gemido baixo e animalesco e desmaiou ali mesmo, deslizando de sua cadeira para o chão do tribunal. O tribunal explodiu em caos. Um oficial de justiça correu para Mateus. Clara, na última fileira, olhou para o homem inconsciente no chão, depois para a herdeira bilionária na mesa da peticionária. Em um momento de pura autopreservação de rata, ela escorregou pela porta lateral. Recesso! Rugiu a juíza da Gama. Esvaziem a sala. Chamaram paramédicos. Mateus foi revivido com sais aromáticos, engasgando e ofegando no chão. Ele foi ajudado a voltar para sua cadeira, seu rosto uma máscara grotesca de suor, lágrimas e orgulho arruinado. Ele continuava murmurando. 50 bilhões! 50 bilhões! Helena Nascimento, reconhecendo uma derrota total e catastrófica, já estava arrumando sua maleta. Meu cliente não está em condições de continuar, meritíssima. Nós precisamos... O senhor não precisa fazer nada, senhorita Nascimento, disse a juíza da Gama enquanto voltava ao banco. A audiência acabou. O acordo pós-nupcial é de ferro. O divórcio é concedido por motivos de diferenças irreconciliáveis. Tudo o que resta é a divisão dos ativos conjugais reais. Mateus olhou para cima.
uma faísca minúscula e patética de esperança. A cobertura? A cobertura, interveio Lázaro, no 45B da Ribeirão do Rio, é propriedade de uma holding chamada Propriedades Estrela. Essa empresa é uma subsidiária do fideicomisso Hayes Blackwood. Seu aluguel era parte do estipêndio de vida da senhorita Herrera. O senhor deve desocupar as instalações dentro de 24 horas. A segurança estará lá ao meio-dia de amanhã para trocar as fechaduras. O carro, a BMW, está alugado em seu nome, Sr. Valadares, disse Lázaro. E como minha cliente tão gentilmente apontou, o senhor está 2 meses atrasado nos pagamentos. No entanto, é inteiramente seu. E os móveis você pode ficar, disse Eva, suas primeiras palavras para ele desde a revelação. Eu não preciso de aglomerado. A juíza da Gama afirmou o decreto final. Senhorita Herrera, a senhora está livre para ir. Sr. Valadares, sugiro que o senhor procure um novo advogado e uma nova linha de trabalho. Eva e Arturo Lázaro se levantaram. Eles se viraram e caminaram em direção ao corredor. Mateus, galvanizado por um último e desesperado surto de adrenalina, saltou de sua cadeira e agarrou o braço dela. Eva! Ele gritou, sua voz quebrada. Eli, querida! Espere! Eu não sabia! Era um teste! Você estava me testando! E eu estava te testando, ela disse. Eu te amo, eu sempre te amei. O dinheiro não importa, nós importamos. O aperto dele era forte, seu rosto, desesperado. Ele estava tentando encontrar a mulher rato de biblioteca e sua miséria com quem ele havia se casado. Eva olhou para a mão dele em seu braço. Então levantou os olhos, encontrando o olhar dele. Seus olhos não estavam cheios de ódio, nem mesmo de raiva. Estavam cheios de uma tristeza profunda e visceral. Você está certo em uma coisa, Mateus. Ela disse, sua voz calma, mas audível, na sala quase vazia. O dinheiro não importa. O que importou foi a falta de respeito. O que importou foi a crueldade. Lenta e deliberadamente, ela soltou os dedos dele de seu braço. Você zombou dos meus sapatos de R$5, ela disse. Você zombou do meu trabalho. Você zombou da minha pobreza. Mas meus sapatos, Mateus, eram simples, mas eram de couro de verdade. Eram honestos. Este terno que você usa, do qual você se orgulha tanto, é couro regenerado barato, prensado e colado para parecer italiano. É como você, toda fachada, todo falso, sem substância por baixo. Ela manteve o olhar dele. Você me chamou de sua âncora. Você estava certo. Eu era sua âncora. Eu era a única coisa que mantinha sua vida inútil e endividada à tona. Ela se virou e começou a se afastar. Eva, por favor! Ele implorou, começando a segui-la. Um homem grande em um terno escuro, seu novo chefe de segurança, ficou em seu caminho, colocando uma mão em seu peito. Já chega, senhor. Mateus assistiu, indefeso, enquanto Eva, não, Leonora Herrera, saía do tribunal. As portas pesadas se fecharam atrás dela. Ele ficou sozinho com sua agora inútil advogada e o oficial de justiça. Seu telefone vibrou em seu bolso. Ele o pegou. Era um e-mail de recursos humanos da Valadares Capital Investimentos. Assunto: rescisão de emprego. Prezado senhor Valadares, após uma revisão de emergência de suas contas, foram descobertas irregularidades financeiras significativas, coincidindo com relatos de um relacionamento inadequado com uma contadora júnior, senhorita Clara Guimarães. Seu emprego é rescindido com efeito imediato. A segurança está embalando seus pertences pessoais. Ele foi demitido. Clara havia sumido. A cobertura se fora. O dinheiro se fora.
Ele desabou no chão, do lado de fora da sala do tribunal. Um homem que tinha um bilhete de 26 bilhões de dólares na mão e o trocou por um carro. Ele ficou sem nada além do cheiro de sua própria colônia barata e avassaladora. Lá fora, Eva saiu para a praça do tribunal. O ar da cidade parecia limpo. Um Maybach preto, não um Audi, parou na calçada. Arturo Lázaro segurou a porta. "Para onde, senhorita Herrera?" "Para a cobertura na Paulista. O jato está em espera." Eva parou e olhou para o céu. "Vamos para o Café Grão de Prata," ela disse. "Eu quero comprá-lo. E eu gostaria de tomar uma xícara de café de verdade." 7. A Justiça dos Bilhões. A história não apenas terminou na sala do tribunal, ela detonou. Em uma hora, Leonora Herrera era o tópico de tendência número 1 em todo o mundo. Helicópteros de notícias circulavam o prédio do Itaú BBA, desesperados por uma imagem da barista bilionária. Para Matheus Valadares, o fim veio mais rápido do que ele poderia ter imaginado. Ele tropeçou para fora do tribunal, atordoado, seu paletó ainda no chão onde havia desmaiado. Ele conseguiu chegar a um bar de esportes de terceira categoria em uma rua lateral, do tipo de lugar onde ele nunca seria pego morto, e pediu um uísque com as mãos trêmulas. A TV no canto estava sintonizada em um canal de negócios 24 horas, e então o rosto dela estava na tela. Não a Eva Rato de biblioteca, mas Leonora. Ela estava saindo do Maybach, seu terno azul marinho imaculado, sua equipe de segurança se abrindo em leque ao seu redor. "A história que está deixando Wall Street em polvorosa", disse a apresentadora com voz nítida. Leonora Herrera, de 29 anos, a única herdeira do império de logística Hayes Blackwood, de 53 bilhões, ressurgiu de forma espetacular. Por 5 anos, ela viveu em total anonimato, trabalhando como barista em uma cafeteria do centro, como parte de um extraordinário teste de caráter projetado por seu falecido pai, Alistair Hayes. Uma foto de Matheus apareceu na tela. Era um flagra nada lisonjeiro de boca aberta e olhos vermelhos. O engodo foi revelado hoje em uma dramática audiência de divórcio, onde seu agora ex-marido, o analista de investimentos Júnior Matheus Valadares, descobriu a identidade de sua esposa pela primeira vez, momentos depois que um acordo pós-nupcial, que ele assinou anos atrás em troca de um pagamento de R$50 mil para um carro, anulou sua reivindicação, a fortuna. A apresentadora se virou para um painelista. "Carlos, você não pode inventar isso. Ele vendeu uma reivindicação de 26 bilhões de dólares por uma BMW. O painel explodiu em risadas. "Ele não apenas perdeu o divórcio", riu o painelista. "Ele perdeu a história dos divórcios. Este homem não é apenas uma nota de rodapé, ele é a piada inteira." "É uma piada", gaguejou Matheus atirando seu copo na TV. Ele ricocheteou inofensivamente no plexiglass. "Ei!" gritou o barman. "Pague isso, amigo." "Ponha na minha conta, no meu cartão." Matheus tateou sua carteira. Suas mãos estavam dormentes. Ele puxou seu Amex corporativo da Valadares Capital. O barman passou. "Recusado, tente este." Seu visa pessoal, recusado. "É um erro, passe de novo." "Escute, amigo", disse o barman, sua paciência esgotada. "Seu crédito está arruinado. Saia daqui e deixe o paletó." É Brioni", protestou Matheus fracamente. Mas ele sabia que era mentira. Era falso. Ele era falso. Ele foi jogado na rua, seu telefone vibrando violentamente. Não era recursos humanos. Era o banco. O leasing do carro estava sendo revogado. As empresas de cartão de crédito estavam iniciando alertas de fraude. Seu castelo de cartas, cuidadosamente construído, baseado na minúscula, secreta e constante renda de Eva, havia desmoronado.
Ele olhou para seu reflexo no vitrine escuro de uma loja. Um homem despenteado e aterrorizado. Uma farsa que zombou de uma rainha por não ser rica, enquanto ele próprio não tinha nada. Um caminhão azul e prateado da Hayes Blackwood passou roncando, seu enorme tamanho bloqueando o sol. Ele afundou de joelhos no pavimento sujo. Um homem que tinha tudo e perdeu, porque nunca entendeu o valor. Enquanto isso, Helena Nascimento estava em seu escritório de paredes de vidro, sua reputação desmoronando em tempo real. Seu telefone tocava com ligações de sócios, exigindo saber como ela havia perdido um fideicomisso de 53 bilhões de dólares. Ele não me disse. Ela gritou para sua assistente. Ele disse que era pobre. Ela havia sido ridicularizada. Riram dela na TV nacional. Sua carreira como tubarão estava acabada. Ela era a advogada que estragou a maior declaração de ativos da história. E Clara, ela havia sumido. Quando o e-mail de demissão de Mateus entrou em vigor, ela já havia limpado sua mesa, seu perfil do LinkedIn já configurado como aberta a trabalho. As bolsas que Mateus havia comprado para ela estavam em uma pilha ao lado de sua porta, prontas para serem vendidas. Ela era, como Mateus, uma parasita, e seu hospedeiro estava morto. Quilômetros acima deles, na cobertura da Avenida Paulista, Leonora Herrera estava ao lado das janelas do chão ao teto. A cidade brilhava abaixo dela, um mar de diamantes. Arturo Lázaro estava com ela. O café grão de prata foi comprado, ele informou. A equipe, Maria, João e Samuel, estavam emocionados. O plano de convertê-lo em uma cooperativa de propriedade dos funcionários, com um fundo completo de bolsas de estudo para eles e seus filhos, foi bem recebido. Bom, disse Eva, eles foram gentis comigo quando não tinham motivos. Eles compartilharam seus almoços quando eu esqueci o meu. Essa é a verdadeira riqueza. E o Sr. Valadares se declarou falido, continuou Lázaro. Como era de se esperar? Seus credores estão dividindo o pouco que ele tem. Eva assentiu, seu rosto ilegível. Ela não sentia alegria nem triunfo, apenas uma tranquila e profunda sensação de encerramento. A provação havia terminado, o experimento estranho, cruel e, em última análise, sábio de seu pai estava completo. Senhorita Herrera, disse Lázaro com um pequeno sorriso em seu rosto. A Fundação Alistair Hayes. O conselho está pronto para sua primeira diretriz. Eva pegou a velha caixa de madeira manchada de vinho de sua nova mesa de $1 bilhão. Ela passou os dedos sobre a madeira lisa. Ela continha uma foto e uma chave, lembretes de quem ela era. Eu tenho minha primeira diretriz, ela disse, virando-se para encarar sua cidade. Quero encontrar as outras Eva Ribeiros, as pessoas com integridade, mas sem conexões. Aquelas que foram chamadas de pobres e inúteis por homens pequenos e barulhentos. Aquelas que têm talento, mas sem acesso. Ela olhou para Lázaro, seus olhos tão claros e brilhantes quanto as luzes da cidade. Meu pai queria que eu aprendesse como era não ter nada. Eu aprendi. Agora, vou mostrar ao mundo o que pode ser construído quando você está ancorada pelo caráter, não pelo dinheiro. E assim, Mateus aprendeu da maneira mais difícil que você nunca, jamais, deve julgar alguém por sua carteira ou seus sapatos gastos. Ele zombou de sua esposa por ser pobre, enquanto ela era a única que tinha as chaves de um reino. Ele estava tão cego por sua própria arrogância de quinta categoria que não conseguiu ver a rainha bilionária sentada bem na frente dele. No final,
Eva não apenas se divorciou dele, ela executou sua vida inteira, deixando-o com nada além da dívida que ele mesmo havia criado. Comentário final. O preço da ganância. Querida audiência, o que vocês acham da queda épica de Mateus? Vocês acham que a aprovação de Eva foi a vingança perfeita ou uma lição de vida necessária? O que vocês fariam com os 53 bilhões de dólares? Deixem suas reflexões nos comentários abaixo. Nós lemos todos eles. Se vocês amam histórias de justiça kármica e identidades ocultas, certifiquem-se de clicar no botão Gostei. Compartilhem este conto com um amigo que adora uma boa reviravolta na trama. E claro, inscrevam-se no canal. Temos novas histórias cheias de reviravoltas e lições chocantes toda semana e vocês não vão querer perder. Até a próxima!